Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos mais um texto do capítulo 2 da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 16. E quando analisamos detalhadamente esses versos, percebemos que eles nos chamam a atenção para o procedimento que Deus quer que desenvolvamos como cristãos, como seus filhos, como novas criaturas. Devemos nos lembrar que a censura mais forte do Senhor Jesus Cristo contra os religiosos da sua época era em relação à hipocrisia deles, era em relação à falsidade, ao engano das suas vidas. Foram colocados nessa mesma categoria os fariseus, um grupo muito legalista que se atinha à letra da lei. Foram criticados os saduceus, um grupo da elite que cuidava dos serviços do templo, mas que doutrinariamente era muito liberal em relação às normas da lei. Foram colocados nessa mesma categoria de hipócritas os escribas, um grupo de profissionais que eram copistas da lei, do Antigo Testamento, logicamente, e também eram professores dessa lei. Pela familiaridade que tinham com ela, eles a conheciam, mas não as praticavam. Foram colocados sob a mesma repreensão de Jesus os herodianos, por exemplo, um grupo mais político do que religioso. Enfim, todas as autoridades e mesmo o povo que só estava preocupado com a aparência e não com a vida interior, foram questionados, foram repreendidos pelo Senhor Jesus Cristo. Todos esses apresentaram uma fachada de religiosidade, mas por dentro eram corruptos, eram pecadores não confessos, eram santos de aparência, eram puros aparentemente, mas eram injustos, não cumpriam a lei de Deus. No seu interior só havia podridão. É uma palavra dura, mas foi usada pelo Senhor Jesus Cristo. No capítulo 23 de Mateus, Jesus os chama de sepulcro caiado. Isso é, muito bonito, muito bem pintado, passado cal nesse sepulcro, mas no interior deles, o que havia ali? Muita podridão. Assim, o Senhor Jesus compara aqueles que não andam corretamente no seu interior, de acordo com a lei do Senhor. Agora, hoje, corremos o mesmo risco de viver apenas para os homens e não para Deus, que, na verdade, conhece o nosso interior. É lamentável a falta de santidade evidente nos dias de hoje, mesmo entre aqueles que se consideram cristãos, servos do Senhor. É possível, querido amigo, uma pessoa ou até uma igreja estar doutrinariamente correta e mesmo assim não demonstrar, não viver dignamente em santidade como Deus pede e requer. Podemos abordar a questão da santificação praticamente olhando para todos os livros da Bíblia. E um livro que apresenta um ensinamento muito prático sobre essa conduta que Deus espera de nós é exatamente essa carta, a primeira carta de Pedro. Esse livro, então, nos mostra a ligação fundamental entre a nossa comunhão com Deus e com o Deus Santo e a nossa própria santificação. Lembrando-nos que sem santificação não é possível ver a Deus. Devemos nos lembrar, então, que já no primeiro capítulo tivemos um imperativo claro e objetivo que requer a nossa santidade. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ao mesmo tempo que Pedro nos chama à santificação, ele trata da realidade da nossa existência terrestre. Vivemos no meio de uma sociedade perversa,
de uma sociedade corrupta, de uma sociedade injusta. E aí, naturalmente, surge a pergunta: como é que podemos manter a santidade nesse ambiente? Embora não sejamos do mundo, estamos no mundo. São as palavras do Senhor Jesus em João 17, 14 a 17. E nesse mundo, então, devemos desenvolver uma conduta exemplar. A resposta de Pedro a essa pergunta sobre como viver em santidade envolve a nossa perspectiva e a nossa autoimagem. O padrão pelo qual medimos e decidimos o nosso comportamento não deve ser o padrão da sociedade ou da cultura. Não deve ser a cultura incentivada através de festas e expressões que misturam questões de fé e crença nos rituais que para muitos não passam apenas de festas folclóricas. Querido amigo, temos que tomar muito cuidado com o nosso envolvimento nessas programações festivas, pois muitas delas são desenvolvidas em veneração ou adoração a ídolos que representam o inimigo da nossa santidade. Ao mesmo tempo em que não podemos nos isolar em nosso gueto evangélico e cristão, porque devemos ser sal e luz, devemos nos precaver de causarmos escândalo e desonrarmos o nome do Salvador. Usando a situação de pessoas dispersas, de pessoas deslocadas dos seus lares, era esse o público-alvo de Pedro? Dispersos, não tinham lugar para onde ir, estavam sempre sendo perseguidos. Pedro então desenvolve o tema do comportamento de forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Estamos aqui de passagem. Como estrangeiros residentes de um outro país, não somos cidadãos desse país. Em termos práticos, ele diz o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Moramos aqui, mas não somos daqui. Moramos aqui, mas não devemos ser guiados ou controlados pelos costumes mundanos. Como herdeiros de Deus e povo de propriedade exclusiva de Deus, devemos desenvolver uma conduta cristã exemplar. É interessante que nós temos aqui, nos versos 11 e 12, primeiramente, uma dupla exortação, uma negativa e uma positiva. A forma negativa é essa que nós acabamos de mencionar. Abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa é uma exortação, e lembrando que exortação é um incentivo, não é uma advertência, mas é um encorajamento. A palavra de Deus, então, nos encoraja a nos afastarmos das paixões carnais. Mas quando nós olhamos já para o versículo 12, temos o lado afirmativo dessa exortação, temos o lado positivo desse incentivo, desse estímulo, que é: mantenha o seu procedimento exemplar no meio dos gentios. Portanto, o tema, a conversa que Pedro está tendo com os seus leitores é sobre a conduta cristã que devemos evidenciar na nossa caminhada terrena. Como forasteiros, como pertencentes a uma outra pátria, a pergunta que se faz é: como é que nós devemos proceder? O título, então, para o nosso estudo é A Conduta Cristã Exemplar. A Conduta Cristã Exemplar, com base em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Agora, sabendo que nós somos cidadãos de um outro país, com um rei muito superior a qualquer governante humano, seria fácil para os cristãos se acharem acima dos outros homens isentos das regras humanas. Uma boa parte do livro de Pedro, desse livro que nós estamos estudando, combate exatamente essa noção, mostrando a importância de um procedimento e um pensamento digno de pessoas santas, de pessoas separadas.
Os versos que estudamos até agora fazem parte dessas orientações para vivermos de modo digno e exemplar. A nossa santificação deve ter início em nossas mentes, em nossos pensamentos. De maneira como pensamos, nos tornamos e procedemos. Por isso é que dizemos que a santificação exige a determinação, exige a decisão de fazermos o que é certo, independente das influências negativas que nos cercam, como veremos mais adiante, conforme 4:1 em diante. Querido amigo, há um vínculo óbvio entre o pensamento e o procedimento. Paulo disse e constatou que no mundo as pessoas fazem a vontade dos seus próprios pensamentos carnais e egoístas. Confira Efésios 2:3, onde Paulo fala exatamente isso. O Senhor Jesus também nos tinha advertido, mostrando que o pecado e a maldade procedem do interior, de um coração corrupto e malicioso. Veja em Mateus 15:19. Não podemos ser influenciados pela sociedade, pela cultura, por aqueles que nos cercam. Não podemos agir dessa maneira. Pessoas santificadas tomam decisão de mudar os seus pensamentos. E na força do Espírito, deixam-se dominar e ser dirigidas por Ele. Lembre-se de Gálatas 2:20 e Gálatas 5:16. Apesar da ênfase sensual, material e terrena da maioria das pessoas, e até de muitos religiosos, nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. É lamentável observar a ênfase terrestre, terrena, mundana, de muitos apelos feitos nos dias de hoje, no meio das próprias comunidades chamadas cristãs. Usa-se o nome do Senhor de modo indevido. Querido amigo, Jesus Cristo não é uma máquina de vendas que recebe uma ficha, isso é, a nossa oração, e entrega um pedido, a bênção material que nós esperamos. Não. Ele é o Senhor santo e puro e Ele nos chama para olharmos para os céus, para sermos um povo santificado. Ele quer que tenhamos um procedimento exemplar, uma conduta que dignifique o nome de cristão que carregamos. O princípio, então, que esse texto nos dá e que devemos nos esforçar para aplicá-lo em nossas vidas é visto nessa frase. Todo cristão deve desenvolver em sua conduta um procedimento tal que dignifique o nome de cristão. Eu repito, todo cristão deve desenvolver em sua conduta um procedimento tal que dignifique esse nome que ele carrega, o nome de cristão. 1 Pedro 2:11-16. Nesse texto nós vamos encontrar 3 procedimentos que dignificam a conduta cristã. O primeiro procedimento exigido dos cristãos refere-se à sua vida de santidade. Versículos 11 e 12, que nós já mencionamos, eu leio agora completo eles para você. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui nós devemos considerar 3 aspectos dessa vida de santidade. A mensagem é exortação, uma palavra de encorajamento. Abster, a mesma palavra, significa que nós temos que parar com o domínio das paixões carnais. Essas práticas são práticas que descrevem a ação da carne, são as obras da carne, e não o fruto do Espírito. O motivo pelo qual devemos nos abster é que nós somos amados, nós somos peregrinos e forasteiros, pertencemos a uma nação santa. Nós somos confrontados pelas paixões que guerreiam contra a nossa alma, isto é, nós estamos envolvidos numa batalha espiritual e precisamos vencer essa batalha. A maneira de obedecer é manter o nosso procedimento exemplar, é proceder
entre os gentios, isso é, entre os não salvos, de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. Com que propósito? Para negarmos as suas acusações e para glorificarmos a Deus. O segundo procedimento exigido dos cristãos refere à sua vida de relacionamento com as autoridades. Versículos 13 e 14 nos mostra que nós devemos nos sujeitar a toda instituição humana. Agora, 3 considerações precisamos fazer. O cristão deve reconhecer as autoridades, porque a essência de Deus pressupõe graus de autoridade, hierarquia. O cristão deve submeter-se a essas autoridades por causa do Senhor, porque as autoridades têm a função de executar as ordens. Só não obedecemos às autoridades quando elas se colocarem contra os mandamentos do Senhor. O cristão deve seguir o exemplo de Cristo, porque o Senhor Jesus, com relação às autoridades, ele pagou os impostos e mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso, em terceiro e último lugar, o procedimento exigido dos cristãos, um procedimento digno, refere à sua vida de liberdade. Versículos 15 e 16 nos dizem o seguinte: porque assim é vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Em relação à liberdade, é importante refletirmos num mundo em que somos apenas visitantes, forasteiros e peregrinos. Será que nós não estamos livres para agir de qualquer maneira? Se somos livres, devemos obediência, devemos obrigações? A liberdade não nos dá o direito de de fazermos o que quisermos? Não, não é bem assim. Vamos verificar 3 considerações a esse respeito. O cristão é livre para cumprir a vontade de Deus. Veja o versículo 15, através da prática do bem, emudecendo os insensatos, aqueles que nos acusam sem razão. O cristão é livre também para servir, versículo 16, não usando a liberdade para a prática da libertinagem, mas usando a liberdade para servir a Deus, pois a verdadeira liberdade se obtém em Cristo. Servindo a Deus, nós servimos os irmãos. E servimos os irmãos edificando-os. E em terceiro lugar, o cristão que é servo de Deus experimenta a liberdade real através da ação do Espírito Santo. O cristão atua de tal maneira que a sua liberdade termina quando os direitos dos outros são ameaçados. Querido amigo, a conduta cristã exemplar tem essas características e nós precisamos colocá-las em práticas para que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas. É um privilégio, de acordo com a palavra de Deus, sermos cristãos, mas isso implica em responsabilidade. A liberdade não é uma expressão apenas da situação exterior tranquila. Liberdade, na verdade, é um estado do coração que aprendeu o segredo do contentamento em toda e qualquer situação. Você deve se lembrar das palavras do apóstolo Paulo lá em Filipenses 4:11. Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. A conduta cristã exemplar requer que pensemos sempre que carregamos o nome de cristãos, que nos identifiquemos como discípulos de Cristo. Nós precisamos recordar que para sermos santos, para termos um procedimento correto, precisamos saber agir com liberdade no meio em que nós estamos inseridos. Nós precisamos também ter um bom relacionamento, um relacionamento adequado com as autoridades, conforme nós vimos. Mas precisamos também viver de modo a que os próprios gentios, aqueles que ainda não creem em Cristo, possam olhar para as nossas vidas e glorificar o nosso Deus. Por quê? Porque devemos viver de uma maneira santa. Quando nós vivemos dessa maneira santa, nós atingimos esse alvo de vivermos dignamente, glorificando o nosso Deus e Pai. Querido amigo, que o Senhor te abençoe nesse propósito de vida.
Um grande abraço e até o próximo programa.